Bragantino também 0. Pedir mais uma vez para a Amanda colocar a tabela na tela para você ver. Apesar da distância que era de 1 ponto, ter subido para 3, o Palmeiras entende que o cenário não mudou na disputa pelo título, PVC. Não, e eu acho que não mudou. O Abel estava muito tranquilo, tirando o fato de ele ter ficado bravo com o repórter, que perguntou sobre a confusão com o Caixinha no final do jogo. E ele disse não vi. Ele sabe o que aconteceu, mas ele não quis falar sobre o que aconteceu. Mas a briga do Caixinha não foi com o Abel. O Caixinha podia estar bravo com o Abel, mas o Caixinha correu em direção ao Abel, esticou a mão e cumprimentou. O Abel disse: todos sabem que eu não cumprimento treinadores só no túnel depois do jogo, ou antes do jogo, ou no túnel depois do jogo. Se nos encontramos no túnel, no campo eu não cumprimento, mas ele veio me cumprimentar, cumprimentou. Beleza, morreu. Aí, de resto, ele falou, claro que ele ficou frustrado com o empate por 0-0 com o Bragantino. O Palmeiras perde 2 pontos, mas a situação do campeonato, ela não mudou para o Palmeiras. Ela aumentou o risco, mas ela não mudou para o Palmeiras. Por quê? Era um ponto antes do jogo, certo? Era 1 ponto de diferença. O Botafogo tinha 1 ponto de vantagem. Se o Palmeiras ganhasse todos os 10 jogos, ele seria campeão. E ele tinha a obrigação de ganhar do Botafogo, se o Botafogo ganhar todos os jogos, para o Palmeiras ultrapassar o Botafogo, ficaria 2 pontos na frente. Qual a situação hoje? Se o Palmeiras ganhar os 9 jogos, o Palmeiras é campeão. Porque o Palmeiras tem a obrigação de ganhar do Botafogo no Allianz Parque. Se ganhar os 9 jogos, ganha do Botafogo. O Botafogo em pontos, empata em vitórias e passa no saldo de gols. Então a situação não mudou. A situação para o Palmeiras não mudou. A gente fala assim, o Botafogo disparou na tabela. O Botafogo não disparou na tabela. O Botafogo abriu 2 pontos a mais. É diferente de disparar. Porque para o Palmeiras a situação é idêntica. Claro que aumenta o risco. O Palmeiras perdeu o direito de um novo empate. Porque se tiver mais um empate, só vai ser campeão dependendo de tropeços do Botafogo. Mas fora isso, não mudou. E o Abel tá claro. Olha, o Abel tá dando... Qual a chance maior do Botafogo tropeçar ou do Palmeiras vencer as 9 seguidas? Eu acho que não vai acontecer nenhuma das... Bom, eu acho que a chance maior é o Botafogo tropeçar. Até porque tem um detalhe dessa questão da data FIFA. O Botafogo não tinha 7 convocados para seleções nacionais desde a preparação para a Copa de 62. O Botafogo tem 7 convocados. O Barcelona tem 7 convocados nessa data FIFA. O Botafogo tem o mesmo número de convocados do Barcelona, onde a data FIFA é chamada de vírus FIFA, porque um volta machucado, o outro volta acomodado, o outro volta mais ou menos. O Palmeiras tem 3 convocados para a data FIFA, o que significa que esse período de treino, em tese, pode ser mais bem aproveitado pelo Palmeiras do que pelo Botafogo. Agora, na rodada que vem, o Botafogo tem um adversário fácil e o Palmeiras tem um adversário difícil, ou razoável. O Juventude ameaçado de rebaixamento em Caxias enfrenta o Palmeiras. E o Botafogo enfrenta o Criciúma no Maracanã. O Botafogo volta a mandar jogo no Maracanã depois de 10 anos. Então, tem uma chance do Botafogo abrir 2 pontos a mais na próxima rodada, mas o Botafogo vai ter que lidar com as 7 ausências de jogadores importantes nesse período de treinos. Diga, o Domi, PVC, esse empate, na análise entre os jogadores, a comissão técnica, até mesmo a diretoria, a presidente Leila, foi um empate que, obviamente, não foi assim aquela coisa, vamos estourar champanhe. Ninguém está estourando champanhe na academia de futebol por causa desse empate. Mas ele foi muito mais visto pelo lado positivo do que pelo lado negativo. Porque, primeiro, foi um jogo fora de casa. Mas o Red Bull Bragantino está na parte de baixo da tabela, faz um campeonato decepcionante. É verdade. Mas foi um jogo onde o Red Bull Bragantino deu a vida contra o Palmeiras. Não foi um jogo que o Red Bull Bragantino foi molezinha. Foi um jogo que o Red Bull dificultou demais as coisas em cima do Palmeiras. Então, assim, da dificuldade do jogo, da dificuldade que impôs o adversário, é um adversário que sempre tem jogos muito duros,
né? Aquela coisa da rivalidade das comissões técnicas portuguesas, de disputas anteriores, de semifinais de Campeonato Paulista. Ficou claro que há uma rixa ali entre as comissões técnicas. E não estou falando de Abel Ferreira e Caixinha. Estou falando de João Martins e comissão técnica do Caixinha. Há uma rixa clara. Então, assim, o jogo foi difícil, fora de casa. Não foi um jogo no Allianz Parque decepcionante que o Palmeiras jogou mal e perdeu ponto. Então, a análise interna do Palmeiras desse empate pontuou. Não distanciou, não perdeu ponto, não descolou do líder Botafogo. Agora vai ter que ganhar pontos, torcer para o adversário empatar com o Botafogo, aquela coisa toda, calculadora na mão. Não há desespero. Então, internamente, esse resultado para o Palmeiras foi um resultado de pontuamos. Obviamente, próxima rodada vai ter que vencer e olhar os adversários e olhar a tabela. Então o Palmeiras sai satisfeito, não estourando champanhe, mas está satisfeito. É isso, tranquilo. Agora, como é que ficou os bastidores do São Paulo depois da derrota para o Cuiabá por 2-0? Não, foi difícil, foi difícil. Assim, o presidente Júlio Casares não viajou para Cuiabá. O Belmonte e o Rui Costa estiveram com o time lá em Cuiabá. Assim, a diretoria ficou muito irritada com a atuação, né? Diretores, entre eles, o papo foi jogo horrível, foi assim a conversa, foi nesse nível, jogo horrível, a atuação do São Paulo foi muito questionada. O São Paulo deixou para trás 6 pontos jogando contra o Cuiabá, que está na zona do rebaixamento e provavelmente vai ser rebaixado. Eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula do São Paulo que se tivesse vencido o Cuiabá no Morumbis e tivesse vencido o Cuiabá em Cuiabá, estaria brigando lá em cima, no G4, onde o São Paulo tem como objetivo. E essa derrota deixa uma marca negativa, né? O São Paulo fica muito preocupado com o que vai acontecer com o time nessa temporada, eliminado nas Copas e agora tendo que classificar obrigatoriamente para a Libertadores, senão o ano do São Paulo de 2025 vai ser um ano muito complicado, porque já tem essa questão financeira que o cinto vai ser mais apertado e as contratações para o ano que vem serão contratações pontuais. Então, assim, a semana do São Paulo, que vai começar na quarta-feira, porque o São Paulo deu folga para a comissão técnica e jogadores até a quarta-feira, né? O São Paulo está de folga. Então, assim, vai ser uma semana de conversas, reflexões e cobrança. Vai haver uma cobrança na quarta-feira para comissão técnica e jogadores em cima dessa atuação contra o Cuiabá e principalmente uma cobrança de São Paulo precisa estar na Libertadores em 2025, para que o ano de 2025 não seja um ano difícil. Então, assim, depois do jogo do Cuiabá, a coisa ficou bastante difícil e a chapa está quente lá dos lados do Morumbi. E justo, né, PVC? Se não tiver uma cobrança depois desse 2-0, vai cobrar quando? Mas a questão é o nível de cobrança. Vou voltar a dizer o que a gente está dizendo aqui, desde o princípio. Ninguém está falando em demitir o Zubeldia. Não se trata disso. Não é este o ponto. Então, se houvesse um processo de fritura no São Paulo, o Zubeldia já tinha caído. Porque dos últimos 5 jogos ganhou 1. Na verdade, ganhou do Corinthians, mas ganhou 1 dos últimos 5. Então não é esse o ponto. Isso não está em discussão. Está em discussão qual é a estratégia para daqui até o final do ano entender que o time tem que chegar classificado na Libertadores. É o compromisso. Se tivesse vencido 6 pontos, tivesse feito 6 pontos contra o Cuiabá, estaria com 53 pontos em 4º lugar. Ou seja, obrigaria o Flamengo a ganhar do Internacional o jogo que falta para o Flamengo ultrapassar o São Paulo. Hoje o cenário é o contrário. O São Paulo tem 4 pontos a menos do que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Então, são 7 pontos para tirar em relação ao G4.
e G4 é o que classifica para a Libertadores. Então, esse é o ponto. Mas não existe nenhum tipo de discussão sobre saída de treinador daqui até o final do ano. Esse é o ponto central. Agora começa uma discussão sobre a cobrança aos jogadores, né? Que é o que fez um dos líderes de torcidas uniformizadas que estava lá em Mato Grosso. Todo mundo está querendo ganhar. Todo mundo está querendo classificar para a Libertadores. Todo mundo queria estar na semifinal da Copa do Brasil. Todo mundo queria estar na semifinal do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores. Não se trata disso. Trata-se de entender o que está sendo feito certo e o que está sendo feito errado. Fala, André. Não, e assim, o São Paulo estava jogando desfalcado, né? Por exemplo, o Caleri não estava em campo. A questão é que assim, existe aquela situação. Quando você muda o time, você tem um problema, o entrosamento desse time que joga junto. Quando você tem um time que está jogando junto há muito tempo, você paga um preço quando você tem uma mudança. O Zubeldia optou por ter um time base e jogar com esse time, no 4-3-2-1. Ele até falou sobre isso na entrevista coletiva depois do jogo. Ele optou por não mexer tanto no time. Então, quando você tem uma mudança, seja ela por cartão, seja ela por lesão, seja ela por qualquer motivo, você paga um preço. E o São Paulo, no jogo contra o Cuiabá, o André Silva estava distante, você tinha jogadores numa fase ruim. Por exemplo, o Wellington Rato, faz muito tempo que o Wellington Rato está jogando mal e o Zubeldia insiste no Wellington Rato. O Luciano, faz muito tempo que o Luciano está jogando mal e há muito tempo a gente fala aqui da insistência do Zubeldia, ou melhor, eu não sei o que acontece com o Zubeldia, que ele não consegue tirar o Luciano do time. O Luciano é o líder, é o camisa 10, é o cara de personalidade, mas o Zubeldia é o técnico, ele não consegue tirar, ele tem dificuldade de tirar o Luciano do time. O William Gomes, mais uma vez, indo passear e não entra. Então, assim, fica muito complicado você entender as trocas do treinador. E ele, na entrevista coletiva, deixa claro que fez uma escolha de manter um time base. E quando você mexe no time, o time está desentrosado, precisa de tempo. Só que o tempo está ficando curto. E repito, o São Paulo precisa classificar na Libertadores para não ter um ano de 2025 ruim. Sem a Libertadores vai ser um ano ruim. O PVC, para quem foi melhor essa rodada, considerando quem está brigando pelo título e, obviamente, quem está lutando por rebaixamento? Para quem foi melhor? Para o Botafogo. Apesar de não ter mexido na situação do Palmeiras, para o Botafogo foi melhor. O Botafogo ganhou fora de casa do Atlético Paranaense. Eu acho que a situação foi boa para o Flamengo, foi péssima para o Atlético Paranaense, foi péssima para o Corinthians, não foi boa para o Cruzeiro, não foi boa para o Vasco, não foi boa para o Atlético Mineiro, não foi boa nem sequer para o Internacional, porque o Internacional não perde a 9 jogos, mas contra o Corinthians, na zona de rebaixamento, podia ganhar o jogo. Não estou falando do desempenho do jogo, o Corinthians jogou bem. Eu acho que foi boa para o Botafogo, porque o Botafogo abriu 2 pontos a mais, não disparou, eu não uso esse verbo, não disparou, mas abriu 2 pontos, ganhando um jogo. O Botafogo não ganhava na Arena da Baixada, hoje Liga Arena, desde 2008. O Botafogo quebrou um tabu de 16 anos lá. Então, a rodada, o melhor cenário foi para o Botafogo. Em segundo lugar, para o Flamengo. Porque o Flamengo se coloca numa posição de, olha, pode ser que dê. Temos um superchat aqui para vocês dois, do Lucas Rocha. Valeu, Lucas. Muito obrigada. Eu vou primeiro passar para o PVC, que ele pergunta assim, você acha que o São Paulo fica entre os 4? Se o São Paulo, ficar entre os 4, o Zubeldia vai morrer abraçado com esses jogadores? Eu acho que o São Paulo vai ficar em 5º ou 6º lugar. O São Paulo vai classificar para a Libertadores, mas vai classificar para a Libertadores pré.
as fases preliminares. A não ser que o Botafogo seja campeão da Libertadores, né? Porque ou o Flamengo campeão da Copa do Brasil, porque isso abre uma vaga para o quinto colocado. Então, o São Paulo tem uma chance de se classificar para a fase de grupos diretamente da Libertadores, se o Botafogo for campeão da Libertadores ou se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil. Porque os dois estão à frente do São Paulo e abririam uma vaga para o quinto colocado na fase direta de grupos. Eu acho o cenário mais provável para o São Paulo. Agora, Hernan, ele fala aqui, ó,